A paz! Sejam bem-vindos aqui na sala do pastor. Obrigado por nos receber aí em seu lar. Eu sou a pastora Lupe. Eu sou o pastor Cláudio Piragini. Esse é o programa da Igreja Evangélica Quírios. Nós estamos de terça, quarta e quinta às 23 horas. Ou qualquer hora, qualquer momento que você precisar de uma palavra, precisar de uma mensagem, é só entrar no nosso site. Eu vi que você gravou um programa na sala das crianças. Gravei um programa sobre filhos, que passou na terça-feira. Nosso espaço Kids aqui Nossa, está muito lindo, bonito, muito né? lindo. Parece um cenário de TV, né? Fui lá gravar por causa disso. Ficou muito lindo. Então eu quero convidar você, pai, mãe, aí, que tem crianças na idade de 2 até 12 anos. Todo domingo, 10 da manhã, 18h30, nós temos uma classe especial para eles, com professores que têm se dedicado, têm estudado, temos treinamento dos professores aqui, né? No último agora foi tremendo, falando sobre terra fértil, né? Que o coração da criança é uma terra fértil, né? Porque elas recebem a palavra de Deus com muita simplicidade, com muito amor. Eu contei meu testemunho, que eu me converti com uma missionária que chama Terezinha, ela está até no meu Face, Terezinha, e ela pregando o Evangelho lá, falando de Jesus para as crianças, aceitei o Jesus. E foi tremenda aquela história, né? Da história... galinha, né? Do celeiro. Não contei aqui ainda, não. Não? Ah, então conta um pedacinho, dá? Eu não sei se eu vou lembrar tudo, mas assim, a história é o seguinte, que eu me converti com essa história quando eu tinha 6, 7 anos de idade, né? Ela contou que havia um galinheiro, né? E o galinheiro começou a pegar fogo e não deu tempo do fazendeiro ir lá cuidar, porque foi muito rápido. E aí a galinha foi para dentro do galinheiro pegando fogo e abriu as asas dela e morreu assim, queimada. E aí então, quando o fazendeiro olhou lá e ele ficou observando a galinha, ele viu que ela estava muito espalhada, muito esparramada, né? E ele levantou. E na hora que ele levantou a asinha dela, começou a sair os pintinhos, os tremendo filhinhos. isso. E aí ela falava que Jesus foi assim, né? Ele morreu no nosso lugar para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Eu tinha o quê? Uns 6, 7 anos de idade. E eu aceitei Jesus com essa história. E eu entendi que ele é a minha justiça, né? Ele é o sacrifício de Deus que me trouxe a paz, né? Então, na época, na minha cabecinha, né? Eu entendi que Deus estava falando comigo que ele era aquele que me protegia, me guardava, que colocava embaixo das asas dele e que ele é quem livrava, né, minha vida do mal, do pecado e até do inferno também. E essa foi a minha conversão. Então, aí a importância, né, da gente ensinar, né? Eu falei, inclusive, na pregação de terça, eu falei que muitos pais contam histórias dos deuses gregos, contam história, livros do Harry Potter. Coloca os DVDs, né, das histórias. Inclusive, eu falei assim, olha, não é que a gente tem que ter cabeça fechada, mente atrasada, né? Nosso filho não precisa ser alienado, mas não conta as histórias bíblicas. As crianças não sabem mais a história de Moisés, de Davi, ou só contam as histórias mais... Só Noé, Jonas, isso, né? Baleia, a arca, e acabou. Mas não conta os milagres de Jesus, não conta a respeito, por exemplo, das histórias dos apóstolos, né? Que são histórias lindas de vida, né? Histórias de milagre, de cura, né? De buscar. Então, eu desafiei os pais a fazer isso. Mas assiste lá o programa que tenho certeza que vai ser bem. Vamos falar daqui agora, hoje, que nós estamos a um dia... Amanhã, Vigília das Mulheres. Sexta-feira. Aqui na Igreja Evangélica Quírios, na Lapa, São Paulo, uma concentração poderosa de mulheres de Deus, cheia de autoridade, poder e glória. Sexta-feira, às 23 horas. Amém. Não vai ser uma vigília muito longa, né? Que tem muitas mulheres que trabalham no sábado. Mas Deus também não precisa de vigília muito longa para operar milagre, né? E é uma oração de fé, ele já é um toque na orla de Jesus. Eu creio que até 1h30, 2 horas da manhã. Você fala sempre isso. Pô, eu vou entregar aqui. Ela fala assim, que é das mulheres, então eu não tô, né? Mas ela fala, não, vai ser curto, dá 3h30 da manhã. Que Deus faz um mover, aí, né? Dá um mover. Aí não tem como parar. Você né? acha? A gente não inibe o Espírito Santo, não. Ô, Glória! Quando o Espírito Santo manda fazer, a gente faz. Domingo eu falei isso aqui. Passou ontem também aqui na TV. O Espírito Santo só vai em lugares que ele é desejado, ele precisa ser desejado. Então, como ele vai ser muito desejado por essas irmãs aqui, a presença dele vai ser poderosa. Se você mora longe, seu marido quiser vir junto, pode acompanhar você, porque vão ter alguns homens aqui na portaria, fazendo assim a segurança,
ajudando na hora da gente ir embora, né? Então você pode vir marido também, não tem problema não. As mulheres ficam lá no culto, vocês ficam aqui em volta, na recepção. É isso aí. E quem vem aqui nas vigílias da Quírios, geralmente fala para nós que nunca viu uma vigília igual. É verdade. Geralmente a pessoa chega para você, isso aqui é tremendo, é diferente de tudo que eu já vi. Então eu tenho certeza que Deus vai derramar essa graça mais uma vez. Amém. Amém? Sexta-feira. Sexta-feira. Glória a Deus. Dia 6 de fevereiro. Dia 6 de Amanhã. Amanhã. E eu quero convidar então você também a acessar o nosso site www.igrejaquirios.com.br, que aí você vai encontrar ali o mapa, como chegar na Quírios, os telefones, o endereço, tem as pregações em áudio, em vídeo, toda quinta-feira e domingo, quinta-feira às 20, né? Domingo 10 da manhã e 18h30, você assiste os cultos online. Então você acessa o nosso site www.igrejaquirios.com.br e participe aqui das programações da Quírios. Amém. Glória a Deus. E quero convidar você para estar conosco assistindo não só os nossos cultos online, mas vindo aqui na Quírios. Exato. Né? Eu tenho certeza que aqui vai ser um momento que vai marcar a tua vida. Temos irmãos aqui de São Paulo, em todos os lugares, até de Jundiaí, Campo Limpo. Então venha para cá, meu irmão. Vai ser um tempo de paz, de graça. E eu tenho certeza que a palavra de Deus vai tocar o seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. E hoje é uma palavra assim, foi algo muito diferente essa palavra, porque eu acordei de manhã, tinha pensado numa mensagem, tudo, e no processo, no caminho até, quando estava entrando no carro, eu senti um desejo no coração de falar sobre o orgulho. Né? Ouça, não tenha o coração aberto, porque talvez Deus queira tratar alguma coisa comigo e com você, eu creio nisso, e é muito importante a gente ouvir a palavra de Deus, e às vezes tem pessoas que só querem ouvir palavras, né, de poder, prosperidade, bênção, eu amo também, encorajamento, acho que são importantíssimas, mas às vezes a gente ouvir um toque, uma dica, pode ser a chave que a gente está procurando para mudar uma história. Então escuta essa mensagem hoje. Hoje de manhã eu estava pedindo para o Senhor dar uma palavra para nós aqui na TV, o que a gente podia ministrar, e veio no meu coração falar um pouco sobre o orgulho. Eu sei que para você pode parecer um tema tão difícil, com tantos problemas, mas eu tenho visto como pastor na minha caminhada quantos problemas as pessoas têm vivido por causa do orgulho. A nossa geração é a geração da ostentação, de se mostrar, de parecer, mas que na verdade às vezes aquilo que parece não é real. É interessante que nas músicas nós vemos aí uma geração toda falando sobre ostentação, sobre dinheiro, e às vezes isso está dentro do coração da igreja, um coração que as pessoas começam a se relacionar de forma orgulhosa, de forma desprezando o seu irmão, o seu próximo, e tem vindo isso no meu coração, a dificuldade que algumas pessoas têm em entender o mal que o orgulho faz, a porta que o orgulho fecha. Porque a Bíblia fala isso, né? Deus resiste ao soberbo. Olha que frase forte que Tiago diz. Deus resiste ao soberbo, quer dizer o seguinte, que quando você está agindo de forma soberba, você tem alguém contra você, que está resistindo o que você está dizendo, o que você está fazendo, que é Deus. E eu não quero Deus contra mim. Mas eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade de ser mais humilde, e não entendem o que é humildade. Porque durante muito tempo na igreja, humildade virou sinônimo de, por exemplo, a pessoa não pode ter nada, a pessoa não pode ter bens, a pessoa não pode ter uma roupa melhor. Eu lembro que quando criança as pessoas falavam, essa pessoa é muito humilde. E humilde estava relacionado naquela época não ao coração, não ao sentimento, não à forma como ela se relaciona com o mundo e com as pessoas ao seu redor, mas estava relacionado à pobreza daquela pessoa. E graças a Deus nós prosperamos, graças a Deus, Deus trouxe prosperidade para a nossa vida, graças a Deus eu vejo muita gente aí no Evangelho, a própria igreja do Senhor Jesus prosperou, e eu fico contente com essa prosperidade, mas perceba que da mesma maneira que a gente achava que ter recursos ou não ter recursos era um ser humilde, a gente também começou a entender que você, porque tem alguma coisa, você acha que pode ser orgulhoso, que você não precisa ouvir ninguém. Então deixa eu definir o que eu entendo por orgulho. Orgulhoso é uma pessoa que, por exemplo, sabe que está errado, mas não reconhece.
Orgulhoso é uma pessoa que sempre no final das contas quer ter razão. Orgulhoso é uma pessoa que no fundo, ela não está disposto a ouvir o que os outros têm a dizer, a opinião deles. Orgulhoso é uma pessoa, principalmente, que dá todo o mérito, todo o crédito a si mesmo. Orgulhoso é uma pessoa que, na verdade, no seu caminhar, no seu dia a dia, ele não consegue reconhecer o auxílio dos outros, ou até mesmo as suas próprias fraquezas, ou a própria mão de Deus e a bênção de Deus na vida dele. Então, ele precisa demonstrar para os outros que ele é superior aos outros. E é por isso que a Bíblia diz que Deus rejeita o orgulhoso. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que você vai dar uma dica para a pessoa, ela sabe que está errado, mas ela não aceita. Ou até ela perde o emprego, ela é mandada embora porque ela não tem capacidade nenhuma de ouvir. Quando eu era criança, eu escutava muito do meu irmão que é pastor: você é muito orgulhoso, você é muito orgulhoso. E eu não entendia o que ele queria dizer, porque eu achava que ser humilde era ser uma pessoa que andava relaxadamente, era ser uma pessoa que não tinha nenhum tipo de cuidado, zelo consigo mesmo, nem asseio, né? Então era totalmente relaxado, porque eu não queria ser orgulhoso. Eu fui entender depois com a maturidade que o que o meu irmão estava querendo dizer, penso eu, é que quando ele queria me dar um conselho, eu não tinha paciência para ouvir, ou eu já sabia a resposta, ou eu já queria dizer o que eu pensava. Jesus contou uma parábola sobre isso. E você conhece a parábola do fariseu e do publicano. Às vezes nós não percebemos que as nossas igrejas, nós como cristãos, estamos muito mais vezes mais parecidos com os fariseus, né, com o fariseu dessa parábola, do que com o publicano. Mas hoje eu quero chamar a tua atenção para Lucas 18, versículo 9, que diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Então, nos tempos de Jesus, já havia pessoas que confiavam em si mesmo, né? Que se achavam melhor do que todo mundo. Aquelas pessoas que olhavam para si e diziam assim: não, eu sou o cara, eu sou, sem mim você não dá, ninguém vive, né? Eu sou o centro, o ego estava lá em cima. E Jesus percebeu que aqueles religiosos, eles estavam usando da sua própria justiça, daquilo que eles faziam, das coisas que eles tinham, do que eles podiam ofertar, para fazer desprezar os outros. Isso é um perigo que todos nós, inclusive eu, posso correr esse risco de estar vivendo um tempo na minha vida onde eu começo a dizer da minha própria justiça, das coisas que eu realizo, e esqueço de dar glória a Deus. Então Jesus olhou para esses homens e assim: olha, vendo aquela situação, né, talvez um pouco de ostentação, um pouco de demonstrar o poder, aquela oração onde que a pessoa está querendo mostrar para todo mundo que ela conhece todos os versículos da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, e ela quer falar de todos os versículos da Bíblia no meio da oração, ou aquela forma de se portar como se você fosse a pessoa mais santa do universo. Não tem ninguém no mundo que possa ter uma santidade como a sua. Na verdade, Jesus desprezou esse tipo de atitude. Olha o que ele diz, versículo 10: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Então aqui já tem uma dica: o fariseu era um religioso, o fariseu era alguém que vivia no templo, alguém que se orgulhava de conhecer a lei. Olha o que Jesus está dizendo: olha, 2 pessoas subiram para o templo. Então, para a gente tentar aproximar um pouco da nossa vida hoje, Jesus está dizendo assim: subiu um pastor, subiu um diácono, subiu um obreiro, subiu um profeta, e essa pessoa foi um bispo, e ela foi lá. E subiu do outro lado, é isso que Jesus está dizendo, subiu um religioso, alguém que conhece a lei, conhece a palavra de Deus. E do outro lado subiu um publicano. Quem é o publicano? O publicano naquela época era considerado uma pessoa que não tinha mérito nenhum, ele não era nem considerado parte da família de Deus, nem do povo de Deus. O publicano era um gentil, era uma pessoa, como a gente está acostumado a dizer, seria hoje como a gente dissesse alguém que não conhece nada da palavra de Deus, que não tem nenhum tipo de princípio de fé, nem de religiosidade. Olha o que Jesus está dizendo para esses homens que se orgulhavam: olha, tinha um camarada como você, que sabia tudo da Bíblia, que conhecia, que mandava, e tinha um camarada que não sabia nada disso, que era alguém que estava simplesmente ali, longe do Evangelho, vivendo em pecado, vivendo fora das coisas de Deus. Aí ele diz assim: o fariseu orava no íntimo: Deus, eu te agradeço
porque não sou como os outros homens ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Olha o que ele diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu acho interessante, coisa assim, orava no íntimo, porque na verdade, em outras versões, eu gosto mais, diz assim, orava de si para si mesmo. Eu acho isso fantástico, porque é uma questão aí profunda, o quanto das nossas orações é de nós para nós mesmos. É só dizer, olha, você, Klaus, você é bom demais, você é maravilhoso. O quanto de nossas orações é de mim para mim mesmo, ou seja, eu falando das minhas coisas. E aí ele está dizendo que esse fariseu olhou para o lado e começou a desprezar o que o outro fazia. Ainda disse assim, olha os meus méritos, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele tinha méritos para apresentar para Deus. Assim, olha, Deus, é quase que fosse um presente para Deus, ele está na casa de Deus, um presente para Deus, ele está buscando a Deus. Olha a loucura que o orgulho faz a gente pensar, como se Deus tivesse que olhar para você e dizer assim, obrigado por você ser meu filho, obrigado por você me adorar com o seu dízimo e com a sua oferta. E ele está dizendo aqui, olha o que eu faço. Agora, olha que interessante, já o fariseu, o publicano, diz assim, mas o publicano ficou à distância, ou seja, ele teve uma contrição, ele não olhava para o céu para dizer assim, olha, eu sou a pessoa, mas ele nem ousava olhar para o céu, ele nem ousava a levantar os olhos dele, mas no peito, ele batia no peito, ele chorava dentro dele, porque ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E essa é uma questão que me faz lembrar do Sermão da Montanha de Jesus, quando Jesus fala assim, Sermão do Monte, ele fala assim, olha, felizes são os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Porque lá ele está dizendo o seguinte, se você não tem um coração humilde para entender que você precisa de um Salvador, que sem Deus você não é nada, você não consegue alcançar o caminho do Senhor e nem a salvação. A porta da salvação é quando a gente tem necessidade de Deus. E é isso que o publicano tem, ele tem necessidade de Deus. Algumas pessoas acham que podem impressionar a Deus pelos seus méritos. Tem gente que acha que pode impressionar a Deus pela maneira como ele age, do jeito que ele faz, mas Deus não vai se impressionar com nada. A Bíblia fala que as nossas obras de justiça são como panos de imundície. Né? O que é isso? É pano sujo, não tem valor nenhum. Na verdade, eu nem vou falar o que é o pano de imundície, você deve saber. Você não sabe, pesquisa. Mas é horrível o que a Bíblia está dizendo ali, que nossas obras de justiça não tem valor nenhum para Deus, não tem nada. O que quer dizer isso? Quer dizer que, às vezes, nós não entendemos que nós vamos nos livrar desse espírito de orgulho. Porque esse espírito de orgulho é o espírito que Satanás tem, e é por causa dele que ele foi expulso do céu. Porque a Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus, ele quis ser comparado com Deus. Então esse orgulho, às vezes ele está camuflado, às vezes de uma forma assim de você querer dizer, olha, eu estou fazendo essa obra, olha como eu sou humilde. E na verdade lá do seu coração está falando, eu sou o máximo, eu sou, como diz um pastor amigo meu, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Só que ele não sabe que a última Coca-Cola do deserto, ela é choca, quente, não dá nem para tomar. Né? Mas ele acha que ele é a coisa mais importante. Por quê? Porque esse espírito vai cegando a ele da necessidade que Deus precisa habitar no coração dele. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então por que eu acredito mesmo que algumas coisas não dão certo? Por que algumas pessoas não prosperam? Porque elas não entram no caminho da humildade, que é se submeter à vontade de Deus, se submeter à autoridade de Deus. Elas não entram no caminho da humildade, quer dizer assim, Senhor, é o Senhor quem faz, não sou eu quem faço, eu não sou nada. O Klaus não é nada. A gente não é nada, ele não consegue sentir isso. Então lá dentro do coração ele está dizendo, não, eu sou, eu faço, eu aconteço. E esse caminho, na verdade, vai fechando a porta, porque é o caminho do inimigo. Não é o caminho da palavra de Deus nem do Evangelho. Então, às vezes a gente pergunta assim, por que essa pessoa não para emprego? Por que essa pessoa não prospera? Por que a bênção de Deus não chega na vida dela? Por que ela não cresce? Porque ela não tem um coração humilde. E não é humilde de pobreza, mas é humilde de ser simples, é humilde de, às vezes, sabe, enfrentar um problema. Eu me lembro alguns anos atrás,
eu passei por uma situação interessante. Eu cheguei numa igreja e as pessoas não me conheciam, eu ia fazer um projeto lá de gravação, naquela época eu gravava DVD, e aí chegou um rapaz para mim e ele nem me conhecia, falou, você, pega esse negócio aqui, carrega até lá. Eu olhei para ele assim, como é que é? Não, pega isso aqui e carrega até lá. E aí eu fiquei pensando, né, em dizer para ele assim, você sabe com quem você está falando? Eu era o líder de todo aquele projeto, toda aquela gravação do DVD, era eu que estava por trás de todo aquele projeto ali, e ele me falando assim como se, pega aqui, leva lá, como se, não deve falar assim desse jeito para ninguém, meu irmão, mas ele estava falando. E na hora veio aquele sangue, né, de italiano que eu tenho, eu falei, vou responder, ele falou, você sabe o que você está falando? Eu falei, sabe uma coisa? Às vezes Deus põe essas coisas para a gente aprender. Eu olhei para ele e falei assim, tá bom, filho. Você quer que eu faça o quê? Não, quero que você tire esses cabos agora daqui, coloque esses cabos ali. E eu fui pegando os cabos, enrolando e guardando. De repente chegou o levita que ia ministrar aquela noite, que ia gravar o DVD dele. E ele falou, pastor, o que o senhor está fazendo aí? Eu falei, aquele rapazinho ali mandou guardar esses cabos, eu estou guardando. Ele falou, como assim, pastor? Nós estamos esperando o senhor para começar a gravação. Então, mas ele mandou guardar os cabos, eu estou guardando. E aí chamaram o rapaz e falaram assim, você está doido? Você está louco? Você pega o pastor aqui que vai cuidar de tudo isso aqui para mandar guardar cabo, quem é você? E começaram a brigar com ele. E aí eu aprendi uma lição ali, né? Às vezes a gente tem que ter um pouco de humildade para saber com quem que a gente está falando, e aí fecha uma porta, passa vergonha. Por quê? Porque a gente quer sentar nos primeiros lugares, como disse Jesus, a gente quer mostrar para os outros o que a gente é. E na verdade, a gente não pode viver assim. Eu aprendo que nessa parábola há muitas questões espirituais envolvidas nela, porque diz assim, versículo 14, eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Entendeu? Quem se exalta, olha o que Jesus está dizendo, vai ser humilhado. Se você vive se exaltando, vai ser humilhado, diz Jesus. Eu entendo isso aqui como uma lei espiritual, assim como a lei de você semear, você vai colher. Agora olha que interessante que ele está falando aqui, por causa da justiça diante de Deus, aquele homem voltou para casa justificado diante de Deus. O que quer dizer? Quer dizer que às vezes a gente está fazendo tanta coisa para Deus e não está tendo valor nenhum. A gente está dizendo que é para Deus, mas nós estamos falando para o nosso orgulho. Então eu quero tirar esse orgulho do seu coração hoje. Ore por isso. Fale para Deus, olha, Senhor, eu tenho sido orgulhoso. Eu não tenho levado, às vezes, sabe, ter condição de ouvir. O desaforo que falam para mim, eu já quero retrucar. As pessoas que mexem com o meu orgulho, eu não consigo enfrentar esse problema. Porque a Bíblia diz que se eu quiser se exaltar, eu vou ser humilhado. Mas se eu quiser ser humilhado, se quiserem me humilhar, o Senhor vai me exaltar. E eu creio nisso. Por isso é muito importante que nós tenhamos um coração humilde dentro da casa de Deus. Como é triste quando as pessoas chegam dentro da igreja e elas encontram uma igreja cheia de orgulho, cheia de vaidade, que perdeu a simplicidade, que perdeu o amor. Eu não estou dizendo que ser humilde não é ter autoridade. Eu conheço muitos homens de Deus que estão assim vivendo a glória de Deus mesmo na vida deles, com muita autoridade, evangelizando o mundo inteiro através dos programas, da televisão deles, dos projetos que eles têm, mas que eles não perderam a humildade. Eles sabem que a glória pertence a Deus. Eu entendo que é possível sim, você crescer, você chegar aonde você sonhou e manter o seu coração humilde. Que Deus possa falar no seu coração hoje, talvez a briga que você tem com a sua esposa, porque está tendo muito orgulho na conversa, está tendo muita vaidade, você está se achando muito superior a ela, talvez filho, você não está ouvindo seu pai porque teu coração está cheio de orgulho, você está desprezando tudo que ele investiu na tua vida, talvez nós pastores precisamos ser um pouco mais humildes e ter um pouco mais de não perder a nossa autoridade sobre o ministério e a igreja, mas respeitar um pouco mais e ouvir um pouco mais. Espero que essa palavra tão breve tenha falado no seu coração, que Deus abençoe sua vida. Você recebe essa palavra hoje? Em nome de Jesus. Igreja Evangélica Queridos. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Eu quero agora orar por isso. Você ouviu uma mensagem sobre orgulho? E nessa mensagem eu falei que nós precisamos combater esse espírito de orgulho. Às vezes os problemas estão acontecendo em nossa casa, na nossa vida, por causa da arrogância como a gente aprende a viver, né? Eu não estou dizendo que
que isso é uma coisa exclusiva sua, eu acho que é um mal da nossa sociedade hoje. Mas eu quero alertar, quero dizer para você, quebra esse espírito de orgulho agora para que a palavra de Deus possa fazer morada na sua vida. Ora comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu rejeito esse espírito de orgulho, eu rejeito essa malignidade, me dá um espírito manso, um espírito humilde, que possa ouvir a tua voz, que possa submeter a tua autoridade, que possa amar o meu irmão, considerando um ao outro superior, né? Como diz a tua palavra, Senhor. Então eu coloco a minha vida agora diante do teu altar e todo esse mal, toda essa cadeia, todo esse grilhão, toda essa malignidade, eu repreendo agora em nome de Jesus. Nós não aceitamos esse espírito de orgulho, porque não é o espírito de Cristo. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, faz as pazes, né? Libera o teu coração, ouça um pouquinho a mais, anda uma milha, perdoa, dá outra face. Tenho certeza que tudo isso vai fazer bem, porque a Bíblia diz que aqueles que são humilhados serão exaltados. Seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. Nosso programa está terminando. É uma alegria muito grande poder fazer na Sala do Pastor aqui. Eu tenho certeza que não é ao vivo, mas é um semi-ao vivo quase, né? Então que Deus possa abençoar a sua vida. Sabia que não existe semi-ao vivo, mas tudo bem, só para não dizer. Os nossos amigos câmeras que trabalham na TV, me perdoe por essa expressão, não existe isso. Mas ou é gravado ou é ao vivo. Mas eu quero convidar você, querido, a estar nos acompanhando pela internet, no www, no site da Quírios, igrejaquirios.com.br. Entra lá, você pode assistir essa série Coração de Líder. Ela não está sendo ainda transmitida, não sei se vai ser transmitida na TV, mas você pode assistir online no www.igrejaquirios.com.br, no site da Quírios, toda quinta às 8 da noite. E o legal é que você pode baixar também o áudio em MP3 para estar ouvindo aí no carro, indo para o trabalho, no ônibus, né? Salva aí no seu celular e você pode estar acompanhando aí essa série. Glória a Deus. E também quero convidar você a estar conosco aqui no nosso culto de Cura e Libertação. Pastor Joel Nobres e pastora Lupe estão aqui toda sexta-feira esperando você. No sábado tem programação de jovens, tem programação de casais, cada sábado a programação especial, então é melhor você entrar no site. Tem programação que a gente nem está avisando, porque tem que ligar aqui, porque já está lotando muito rápido, né? Sábado passado teve a trilha, não deu nem para falar, os jovens foram fazer a trilha, não deu nem para falar. O acampamento da igreja também já... Né? Tá meio complicado. Então, liga aqui, entra no site, conhece lá, fala com a gente, amém? Amém. E também, se você quiser acompanhar as nossas programações de TV, de rádio, web TV, está voltando agora, né, os programas de web, você pode acessar o nosso site. Vamos orar? Vamos. Pai querido, obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus, ó Pai, que molda as nossas vidas, ó Pai. Entregamos, Senhor, a nossa vida no seu altar, para que o Senhor venha nos orientar, tirando todo orgulho, Senhor, trabalhando, Senhor, nas nossas emoções, nos sentimentos, Senhor, na nossa personalidade, Pai. Entregamos nossa vida no seu altar, porque dependemos de Ti e queremos, ó Pai, aprender mais e mais com a sua palavra. Abençoa, Senhor, cada vida, Senhor, que o Senhor esteja trabalhando, Senhor Jesus, da forma especial como o Senhor trabalha conosco. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, uma semana de vitória, uma semana abençoada e tudo quanto você fizer prosperará.